Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e para o que você está fazendo e me diga agora, bem rápido, 3 autores de ficção científica. Já sei o que aconteceu, depois que você pensou no Isaac Asimov, no Philip Dick ou no George Orwell, veio uma mulherzinha ali na tua cabeça depois de todos esses nomes. No vídeo passado a gente falou sobre não desencorajar mulheres que querem escrever outros gêneros que não romance e chick-lit. Há um tempo eu pedi lá no grupo do Mulheres Pra Ler e também no Twitter pra vocês me indicarem uma mulherada foda de outros gêneros e esses dois links vão estar aqui na descrição porque tem muita indicação boa lá, então tu já me dá uma olhada nesses dois posts porque tá sensacional. E no vídeo de hoje eu tenho 5 autoras super importantes, contemporâneas, maravilhosas que se você não conhece ainda, você deve conhecer. Começando pela Svetlana Alexievich. Parece que eu peguei um pedaço e rebobinei o que eu tava falando certo e foi ao contrário, mas não, esse é o nome dela mesmo. Ela é ucraniana e ela cresceu na Bielorrússia. É um nomezinho difícil de escrever, mas a Svetlana foi a ganhadora do Nobel de Literatura de 2015 e ela cresceu na Bielorrússia ouvindo histórias de mulheres sobre a guerra. E ela começou a perceber que a história que ela ouvia e a história que ela via nos livros era um pouquinho diferente ali, que não tinha uma coisa que não combinava uma coisa com a outra. Então ela resolveu escrever a história que ela ouvia dessas mulheres sobre a guerra. Foi assim que começou a jornada como escritora da Svetlana e é algo muito comum em todos os livros dela. Ela sempre retrata uma situação do ponto de vista não muito comum. No livro mais conhecido da autora, que é Vozes de Chernobyl ou Chernobyl, eu nunca sei como é que fala essa palavra, ela retrata o desastre da usina de Chernobyl do ponto de vista de moradores, soldados e pessoas que trabalhavam na usina. São mais de 500 depoimentos que ela unificou e criou um livro só. Aqui no Brasil a gente já tem 3 livros da autora publicados, todos pela Companhia das Letras, e gente, é um exercício de botar o pezinho no chão. A gente já ouviu sobre guerra, a gente já ouviu sobre o desastre de Chernobyl, a gente estudou isso lá na nossa aula de história, lá no ensino fundamental, mas pegar um livro da Svetlana e ver pessoas e humanizar isso e personificar essas histórias é uma experiência completamente diferente. Você sente na pele, você sente aquela angústia, você sente uma empatia gigantesca por aqueles personagens, porque é a história que a gente já conhece, é a situação que a gente já conhece, a gente já sabe o que aconteceu, mas é de um ponto de vista que nunca antes a gente tinha visto essa história. Indo um pouco para os quadrinhos, eu não podia deixar de falar sobre a Marjane Satrapi. Ela nasceu no Irã, ela foi criada no Irã, aos 14 anos ela foi para um exílio na Áustria e depois ela retornou ao Irã para estudar Belas Artes. E ela é autora de Persépolis, esse quadrinho autobiográfico em que ela conta essa jornada dela e principalmente sobre o regime xiita no Irã. E para quem quer conhecer mais da autora, em 2010 ela lançou outro quadrinho chamado Bordados, em que ela conta sobre essa tradição das mulheres após o almoço, as mulheres irem lavar a louça e cuidar da casa e os homens irem descansar. É aí que as mulheres iam fazer os seus bordados e ela retrata isso nesse novo livro. A Marjane é aquela autora que você vai ler e você vai conhecer uma cultura completamente diferente, um estilo de vida completamente diferente. E é o tipo de coisa que a gente conhece, mas a gente não conhece muito bem. Então é bacana pra gente quebrar os estereótipos e as barreiras que a gente tem com outras culturas, outras religiões, e a gente conhecer essas histórias também de outros pontos de vista e de outras formas. Então é uma autora que você tem que conhecer. Se você curte história em quadrinhos, é maravilhoso. Essa próxima autora é provavelmente a autora que ficou na sua cabeça lá no início do vídeo, naquela pergunta que eu fiz da ficção científica. A gente tem que falar sobre a Ursula Le Guin. Essa mulher escreveu romance, ensaio, conto, livro infantil, mas ela ganhou o nosso coração mesmo escrevendo ficção científica. O mais conhecido aqui de todos nós é o A Mão Esquerda da Escuridão, que foi publicado pela Aleph, mas a gente também tem outros títulos da autora publicados aqui no Brasil. É bem fácil de encontrar Ursula Le Guin aqui no Brasil.
A Úrsula foi uma autora que sempre colocou muito debate dentro das suas obras, sempre é uma sociedade esquematizada de um jeito diferente, ela toca nos pontos muito relevantes de serem tocados, e é muito bacana porque não é uma autora muito velha, vamos falar assim, né? Não é aquela ficção científica que, meu Deus do céu, a pessoa já morreu faz séculos. Não, é uma ficção científica muito contemporânea, então a gente tem essa sociedade que se aproxima muito e se assemelha muito à sociedade que a gente vive realmente. Inclusive, as pessoas tentaram falar que a Ursula Le Guin escrevia ficção científica soft. E ela foi lá dizendo, meu anjão, qual é que é essa de ficção científica soft? Qual é que é a ficção científica válida, já que a minha é soft? Qual que é a boa ficção científica? Tu pode me explicar? É uma mulher incrível que contribuiu muito para o cenário de ficção científica, que contribuiu muito para outras mulheres se aventurarem nesse gênero e firmarem os pezinhos na ficção científica e que, infelizmente, nos deixou em janeiro de 2018. Com certeza a obra de Ursula Le Guin é algo que vai continuar com nós por muitos e muitos anos por aí. Ainda em terras americanas, vamos falar sobre a Angie Thomas, autora de O Ódio que Você Semeia. Ela mora no Mississippi, ela já foi rapper e O Ódio que Você Semeia é a obra de estreia dessa autora. Meus queridos, isso que eu chamo em chegar com os dois pés direto na voadora no peito das pessoas assim. O livro foi direto para os mais vendidos da lista do New York Times na primeira semana, na semana do lançamento desse livro. E por mais que seja destinado a um público jovem e adulto, é um livro para qualquer idade, qualquer pessoa, qualquer situação. Leiam O Ódio que Você Semeia, pelo amor de Deus. Se você não conhece a Angie Thomas, é uma autora para você conhecer essa obra e ficar de olho, porque o que essa mulher lançar, a gente vai estar lendo. E se vocês estão sentindo falta de uma brasileira nessa lista, vamos falar de uma brasileira. Quem me deu a dica foram vocês nesses dois posts, tanto lá no Facebook quanto no Twitter. Vou repetir, os links dessas duas postagens estão aqui na descrição desse vídeo. Vejam, porque tem muita indicação bacana. Eu não conheci essa autora, eu fiquei boba quando eu fui pesquisar sobre ela, porque ela tem livros com sinopses incríveis e a gente vai ter que falar sobre a Eliane Brum. A Eliane é jornalista, escritora e documentarista, ela trabalha para grandes jornais hoje e ela tem 6 livros publicados aqui no Brasil, 5 são de não ficção. Deu pra sentir que a pegada da Eliane é escrever livros sobre histórias reais, pessoas reais, e como ela é brasileira, são histórias e coisas que se passam aqui no Brasil, o que eu acho particularmente maravilhoso. Um livro que eu achei muito massa e que eu quero tentar ler agora em março é um livro chamado A Vida que Ninguém Vê, em que ela reuniu histórias de pessoas e histórias que normalmente não aparecem no jornalismo comum, a gente não vê na TV, no jornal, e ela quis retratar essas histórias nesse livro. Agora, peraí que eu vou ler um trechinho de um negócio que, pelo amor de Deus, a sinopse desse livro termina com a frase assim: nesse livro, a autora mostra que não existem vidas comuns, apenas olhos domesticados. Olhos domesticados. Eu fiquei cabreira com essa definição. Olhos domesticados. Tô maravilhoso, minha gente. Para quem prefere os livros de ficção, a Eliane tem um livro chamado Uma Duas, que foi publicado pela Leia. E o livro dela, A Minha Vida com as Palavras, foi o livro mais vendido da Flip de 2014, olha só. Que coisa massa pra caramba. Mulherada pra gente conhecer. A Eliane é uma pessoa assim, ó, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido esse nome e foi já uma graça surpresa eu conhecer essa mulher hoje. Estou ansiosa pra começar esse livro dela. E, gente, eu sei que provavelmente alguns desses nomes vocês já conheciam, outros ainda não. Eu quis trazer nesse vídeo 5 autoras que são incríveis e sensacionais e que não escrevem chick-lit, porque a gente já sabe que não é só isso ao que as mulheres estão destinadas a escrever. Então tem não ficção, tem quadrinho, tem ficção científica, tem jovem adulto, pessoas e autoras maravilhosas que, se você ainda não conhece por um acaso, chegou seu momento. Se você quer saber outras autoras, aqui no box de descrição vão estar 3 links fundamentais para você. Um link do nosso grupo do Facebook, um link dessa postagem no Twitter, que, gente, nessas 2 postagens, realmente, a galera colocou
muito, muito, muito nome, muita mulherada que a gente tem que correr atrás, a gente tem que saber quem é. E eu também vou colocar o link da nossa planilha colaborativa. Esses 5 nomes já vão estar lá na nossa planilha. Se você conhece alguma outra autora, algum outro livro, coloca lá, compartilha esse nome com a galera, que a nossa planilha é pra isso. Participe do Mulheres para Ler com a hashtag Mulheres para Ler em qualquer rede social. Eu já estou falando totalmente embolado nesse vídeo aqui. Me siga nas redes sociais para você acompanhar o projeto. A gente se vê por aí. Um beijo e tchau!